Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de roda de conversa boa sobre saúde. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para todas as pessoas. É uma alegria muito grande a gente estar aqui em mais uma quarta-feira, mais uma roda de conversa. Outro dia eu estava olhando com a Salete, desde quando a gente começou, que foi na primeira semana de julho do ano passado. Aí, devido à pandemia e tudo mais, a gente com necessidades, né, de estar comunicando, conversando com as pessoas, mesmo à distância, começamos a nossa roda de conversa. E de lá até agora, né, a gente está aí quase que praticamente no meio de junho, faltando algumas semanas para completar um ano das nossas rodas de conversa. E nesse período todo, olhando aí a nossa agenda, né, e os vídeos que a gente já fez, não falhamos nenhuma semana. Olha só, a gente, toda quarta-feira estamos aqui para estar conversando com vocês. Isso para vocês perceberem o valor que a gente dá para essa roda. Não a roda em si, mas para esses assuntos que a gente tem trazido e para a interação que a gente tem tido com vocês. Né? É muito gostoso a gente estar recebendo notícias, comentários de vocês, dizendo, olha, né, a roda que eu escutei me ajudou a isso, né, fiquei mais atento àquelas coisas por causa do que foi falado. Então isso para a gente é muito gostoso. Então esperamos que vocês continuem acompanhando as nossas rodas e participando através dos comentários, através das curtidas, tanto aqui, né, pelo Facebook, como também no Instagram e no... agora fugiu o nome, no YouTube. Isto. E outra coisa, né, gente, como é bom e como a gente fica feliz, né, de mostrar para vocês e vocês também passarem para a gente a importância do conhecimento, de procurar conhecer sobre determinados assuntos. E a gente vê nessas rodas de conversa a interação, né, como vocês gostam de estar aí junto com a gente e a gente também gosta de estar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o leite. E é claro que a gente chamou o nosso professor, agora é nosso professor da roda de conversa, Leandro, não tem jeito. Né? A gente chamou o Leandro Freire novamente para estar com a gente aqui nessa roda de conversa. O Leandro, olha, é graduado em Ciências Biológicas, é mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade aqui do Vale do Paraíba, né? Professor, né, de Biologia, e está junto com a gente hoje nessa roda de conversa para falar sobre o leite de origem animal, né? Então, Leandro, a gente já inicia a nossa roda trazendo você para o meio aí dela. Sinta-se à vontade, tá? Venham para essa roda de conversa junto com a gente aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Segunda vez que estou participando, já estou um pouco mais à vontade, não tanto ainda, mas a gente vai se adaptando. É um prazer estar aqui. Gostaria assim de deixar claro que eu gosto muito de estudar, gosto muito de me aprofundar em qualquer tema ligado a essa minha área, que é a biologia, ligado à engenharia biomédica, ligado a maneira como os organismos funcionam, desde a menor parte de uma célula até um ecossistema, e gosto muito de acompanhar artigos acadêmicos. Tenho uma página no Instagram que é o @biociência fora de hora, criei junto com os meus alunos numa época passada aí, e lá eu vou divulgando algumas informações, coloco alguns dados lá também. Então, realmente eu faço isso por prazer. Então, depois desse convite de falar sobre o leite, um assunto polêmico, eu falei, como eu vou falar de um assunto tão que tem tanta informação, tem tantas questões para ser tratadas. Então, eu espero da maneira mais humilde possível. Não sou médico na área, né? Eu não sou nutricionista para poder, né? Ou nutrólogo para poder falar, fazer consultas e falar o que a gente deve fazer. Mas eu acho que a gente está aqui para ajudar com conhecimento. Eu acho que esse que é o meu objetivo. Então, de tudo que eu estudei, de tudo que eu
né, vejo e que eu consegui relacionar com todo esse tema, me aprofundei bastante, assim, né, durante um certo tempo sobre isso também. Então, espero trazer coisas boas aí e realmente complementar da maneira da melhor maneira possível. Beleza, então olha só, vamos já abrindo aqui a roda. A Ana Cristina já colocou, estou curiosa com o leite. Já despertamos a curiosidade, isso é bom, isso é muito bom, viu? Então a gente pede para vocês, podem fazer as perguntas aqui no chat, a gente vai recolhendo as perguntas enquanto o Leandro já vai falando com a gente. A Cristiane também, Leandro, está dando boa noite aqui para mim, para o Mauro e para você, professor Leandro. Boa noite a todos vocês. Olha, antes do Leandro falar, então, eu vou começar provocando aqui. Né? Provocando não, é uma preocupação que a gente sempre tem em relação ao leite, é que é muito contraditório, ou existem muitas contradições. O que é uma contradição? Né? Tem coisas boas, mas também tem gente que diz coisas ruins. E aí, né? O que é? Né? O que é verdade? Por isso que, então, uma das preocupações que a Salete principalmente teve, né, da gente falar sobre o leite aqui na nossa roda, é que a gente trouxesse alguém, né, então como o Leandro, que pudesse dizer para a gente, principalmente a partir aí, né, do que a ciência tem dito, né, para não dizer que isso daí é invenção da nossa cabeça. Né? Agora, por outro lado, e aí que é o motivo da gente falar bastante, né, sobre o leite, é que na cultura oriental, né, e aí né, eu lembro da minha infância, né, de casa, quando eu era criança, então eu não costumava tomar leite, né, até hoje, né, quer dizer, não costumo tomar leite. E até ouvia muito meu pai, né, dizer que ele não pode, não se dá com leite de forma alguma, né, toma leite já fazia mal, a barriga dele não funcionava direito mais, né, e dentro da medicina tradicional chinesa, né, que é então a área que eu, a Salete, atuamos, o leite é considerado como um dos fatores que aumenta a nossa mucosidade. Né? Quer dizer, o nosso organismo precisa de muco, precisa de estar úmido para poder funcionar de forma bem saudável. Agora, existem alguns alimentos, e aí o leite é um deles, que aumenta esses mucos e acaba transformando então o muco em fleuma. Em fleuma seria mais ou menos assim, né? Até esses dias eu estava escutando uma pessoa fazer uma comparação do fleuma dentro do nosso organismo. Antigamente, ainda existe, né? Um brinquedo, o pessoal chama tem gente que chama de meleca, amoeba, alguma coisa assim. O Leandro deve conhecer bem, porque nas aulas de ciência deve já ter utilizado isso com os alunos lá. Né? Mas é aquele material, né, que a gente usa para brincar, uma massinha que é muito pegajosa. A gente joga na parede e gruda. Às vezes até a Salete ficava brava com as crianças, porque jogava na parede, deixava muito tempo, não saía mais. Imagina isso, então, dentro do nosso organismo. E o leite é um dos alimentos que ajuda, facilita a produzir esse muco dentro do nosso corpo. Né? E aí vai trazer digestão lenta, baixo metabolismo, aumento de peso, inchaços, asma, bronquite, miomas. E, em muitos casos, né, não se tratando, não dissolvendo esse muco, esse fleuma, acaba também produzindo alterações celulares, né? Aí, então vem os tumores e tudo mais. Né? Então, aí vem a nossa dúvida, né? E nosso interesse da gente falar sobre o leite aqui. Né? Então, vamos lá, Leandro. Né? Aí estamos com bastante expectativa em cima de você. Estamos aí, tá ótimo. Aproveitando o que o Mauro falou, esse muco, né? Nós produzimos um muco e ele é produzido a partir das nossas células epiteliais, né? Das nossas células da faringe, das nossas células do intestino, das nossas células do esôfago. E a substância que contém ali são mucopolissacarídeos. Então, são tipos de carboidratos que deixam esse líquido um pouco mais viscoso que a gente produz. E a importância, né? Existe uma importância para isso. Claro que exagerado, ele vai fazer mal, né? Como o Mauro comentou mesmo.
Porque a importância da produção desse muco é evitar que certas substâncias e vírus entrem em contato direto com a nossa célula e causem prejuízo. Então, se a gente toma algumas substâncias que deveria ser para a gente absorver, mas faz a gente produzir muco, a gente já não está absorvendo. E outras que poderiam ser absorvidas também vão deixar de ser absorvidas. Então, eu acho que é realmente uma reflexão interessante para a gente começar mesmo. E o que eu queria, assim, começar, só pontuando, eu vi que já tem algumas perguntas por aqui, só queria pontuar algumas questões que eu acho que são importantes para a gente entender do leite, porque senão a gente começa a falar de algo no meio do caminho, sabe? Pegar um filme no meio de um caminho e tal, então fica muito vago. Então, às vezes, certas informações, elas são um pouco mais técnicas, mas quando a gente dá outros exemplos lá na frente, a gente retoma e aí faz mais sentido para a gente entender. Legal. Então, eu acho que uma das questões bem técnica, assim, por exemplo, falando sobre como a nossa célula funciona, no núcleo das nossas... Desculpa pelo barulho, tá tudo fechado, mas... no núcleo das nossas células, né, nós temos o nosso DNA e ela que comanda o funcionamento das nossas células através de produção de substâncias, principalmente que o núcleo das células produz, o nosso DNA produz, são proteínas, e essas proteínas são como se fossem os operários, os funcionários de uma fábrica. Então, são elas que fazem tudo no nosso organismo. Elas que montam a membrana da nossa célula, elas que montam outras moléculas. E essas substâncias, assim que são produzidas, elas chegam numa região ali dentro da célula. Isso acontece em todas as nossas células. A gente tem aproximadamente 100 trilhões de células. É muita coisa, né? Não dá nem para imaginar o número da nossa população humana, de 7 bilhões e pouco de pessoas. 100 trilhões é muito mais. Então, numa região ali da célula, a gente tem um tipo de organela celular que a gente chama de complexo de Golgi. E dentro dessa organela acontece um processo chamado de glicosilação. A glicosilação é quando uma proteína que foi produzida lá no núcleo, graças ao núcleo, não especificamente no núcleo, essa proteína ela vai ser ligado a ela moléculas de carboidratos, por isso que é glicosilar, tem a ver com glicose. E aí, 1, 2, 3 moléculas, uma molécula modificada, ela vai fazer com que, assim que for adicionado essa molécula às proteínas, essa proteína, assim que ela sair da célula, ela vai ser endereçada para uma região específica do nosso organismo, para uma outra célula, para uma determinada glândula. Então, você percebe que a adição de um pedacinho de uma molécula faz uma diferença enorme de como essa molécula vai atuar no nosso organismo e como a gente vai funcionar, como os nossos outros órgãos, né, e sistemas todos vão funcionar. Então, imagina o próprio coronavírus, né? Ele já existia há muito tempo, né? Já teve casos em 2002, 2003, 2012, né? De outras variantes. E aí você percebe que uma pequena mutaçãozinha numa proteína externa ali já faz com que cause todo esse problema e muda todo mundo do jeito que muda, né? Então, quando a gente pensar no leite, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de uma quantidade enorme de substâncias. E essas substâncias, né, conviver com elas, se alimentar delas o tempo inteiro, né, pode gerar pequenos problemas, pode gerar pequenas alterações e também, como ele é muito rico em nutrientes, ele também pode facilitar, obviamente, a nutrição daquelas pessoas que têm dificuldade de se alimentar, que têm dificuldade de alimento, né? Então, até porque o leite é um alimento barato, fácil de se conseguir, mas não é só por causa disso que a gente também vai falar, então o leite está liberado ou também está proibido. E aí a gente tem que levar em consideração o nosso metabolismo e as nossas características também. Então esse é um ponto, né? Uma outra coisa interessante que a gente tem que entender, que vale a pena, isso vem até de um médico, o médico-chefe do Albert Einstein, né? Ele publicou uma vez uma nota sobre isso, e eu também, falando nas aulas com os meus alunos, acabo falando sobre evolução humana. Então, o que a gente entende, o que a gente vê, é que ao longo da história do ser humano, desde a época que nós éramos caçadores-coletores, né, os nossos ancestrais, a gente simplesmente andava, caçava, coletava, e o hábito de tomar leite, ele não era frequente. Então, como existiu uma grande migração de pessoas por todo o planeta, claro, você vai entender, né, que o clima no planeta ele é muito diferente de uma região para outra. Na África, na Ásia, lá na Nova Zelândia, na Austrália, né, na região do Brasil, na região tropical.
Então, quando houveram mudanças climáticas e mudanças no planeta, o que começou a acontecer? Começou a haver uma variação na quantidade de alimento e na disponibilidade de alimento. E a gente vê que a maioria, né, a grande maioria, praticamente todos os animais, não produzem a enzima, quando adultos, que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Então, ao longo do tempo, aqueles que não conseguiam digerir lactose não se preocupavam, não tinha problema nenhum, porque também a ingestão de leite não era uma prática. Porém, imaginem regiões em que a carência alimentar era muito grande. Então, possivelmente, né, o que a gente entende da evolução, já que nenhum outro ser vivo produz ao longo da sua vida adulta essas enzimas, né, a não ser que exista algum tipo de estímulo e tudo mais, justamente por isso que a gente não amamenta, né, a gente não toma leite, né, a gente, digo, animais mamíferos na fase adulta. Imagina uma região que as pessoas aí não têm muito o que comer, e aí você tem vaca ali comendo grama, né, se alimentando, né, de capim, de mato, e ela produz uma grande quantidade de secreção ali. E as pessoas estão morrendo de fome. Por que não tomar aquilo? Né? Então, isso levou a uma seleção nessas regiões onde havia produção de leite, né, onde havia esse gado que poderia ser retirado leite, isso também com cabra, com ovelha, com camelo, né, que isso levou a uma seleção daquelas pessoas que não tinham alergia, não tinham intolerância, não tinham algum problema relacionado ao leite. Mas isso não aconteceu claramente no mundo inteiro. Isso aconteceu em pequenas regiões. Então, hoje o que acontece é que houve, né, de lá para cá, houve uma seleção daquelas pessoas que tem essa enzima que a gente chama de lactase, que a gente vai comentar um pouco ainda sobre isso, né, que tem essa enzima, e essas pessoas são um número muito pequeno comparado com toda a população humana. Só que como a gente vem se multiplicando de lá para cá, isso acabou, né, se espalhando por todo o planeta, e a gente não tem ainda uma quantidade de pessoas, e não vai ter num curto espaço de tempo, de pessoas que têm essa enzima e que seja produzida em grande quantidade e que além dessa enzima, teria outras enzimas que também neutralizam outros componentes do leite. Né? Então hoje, como nós temos a possibilidade de ter uma dieta variada, de ter uma nutrição variada, já que a gente tem supermercados, a gente tem quitandas, né, a nossa volta, né, existe a necessidade da gente refletir de tudo aquilo que a gente está se alimentando. Por exemplo, um hambúrguer, um cheeseburger, você pode pensar, você pode colocar salada, né, alface, tomate, rúcula, você coloca hambúrguer, coloca um pão nele para comer, um pão com gergelim, mas imagina se você comesse um hambúrguer todos os dias ao longo de 20 anos da sua vida. Né? Por mais que a gente saiba que o hambúrguer dá para se alimentar dele, não vai fazer tanto mal, né? O que isso pode causar para a gente? Então, eu acho que essas primeiras observações são interessantes para a gente pensar como nós funcionamos hoje, quem é a nossa sociedade hoje, e por que existem pessoas que, às vezes, tomam leite e falam, eu não tenho nada. Não tenho nada, pode não ter nada, mas pode ser, se aparecer alguma irritação, se aparecer alguma inflamação, né? Algo que a Salete, o Mauro tem mais facilidade aí de exemplificar e tudo mais, né? Será que vem daí? Né? Então, vale a pena a gente fazer uma pequena reflexão sobre isso. Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né? E aí, já emendando sobre o leite, né? O que é o leite especificamente? Né? O que é uma glândula mamária? Como que tudo isso funciona? Então, de uma maneira bem resumida, né? A gente pode entender que a nossa glândula mamária, ela, né, nós de todos os mamíferos, homens têm, mulheres têm, cachorros, porcos, vacas, cabras, todos os mamíferos apresentam glândula mamária. A glândula mamária é um tipo é um conjunto de células que se diferenciaram, que na verdade era um tipo de glândula sudorípara, de acordo com os estudos e pesquisas, a glândula que produz suor. Só que o suor, você percebe que ele libera substâncias químicas, ele libera uma certa até oleosidade, sais minerais, só que ele não é tão concentrado como o leite. Então, houve uma modificação, uma mutação, levou alguns mamíferos a produzir uma quantidade maior de substâncias por essas células, e essas substâncias, ao serem absorvidas pelos filhotes, os filhotes tinham mais chance de sobreviver naquela fase inicial e de baixa imunidade da vida, e isso gerou sobrevivência deles. Depois que eles estão numa certa fase, eles já conseguem substituir essa dieta por outro alimento, e aí passa a ter uma vida normal, como qualquer
felino, por exemplo, uma onça, né, e outros animais qualquer, inclusive uma vaca, né, que come, se alimenta de vegetal na sua fase adulta, e lá, quando ela é nova ainda, ela se alimenta de leite. Então, essa transição, ela foi importante, ela existe, e a gente vê que isso sempre aconteceu nos animais, nos mamíferos. Então, essa glândula mamária hoje, que é uma glândula sudorípara modificada, ela sofre o desenvolvimento a partir do momento que as nossas glândulas, como a gente chama de gônadas, começam a produzir hormônios chamados de estrógeno e progesterona. Então, isso acontece na vaca, isso acontece com o ser humano também. Então, esse estrógeno e progesterona, eles estimulam o desenvolvimento de regiões nas glândulas mamárias que são chamadas de lóbulos mamários e ductos lactíferos, ou seja, esses ductos são canais por onde sai o leite. E para o leite sair por esse canal e chegar até o seio, a auréola mamária ali, aquele ducto de saída, ele tem que ser produzido em algum lugar. E ele é produzido em alvéolos, né? Esses alvéolos lembram cachos de uva. Imagina um monte de uva, uma grudada na outra, né? Imagina se você pegasse uma uva e cortasse a lateral dela, um pedacinho, o outro lado. Tirasse a casca de 4 ladinhos de uma uva e juntasse uma na outra, juntasse outra, igual. Você ia ter uma estrutura que lembra um cacho de uva, só que sem os cabinhos, né? Só que no meio desse conjunto de uvas, você tem um canalzinho. Então, essas uvas correspondem aos alvéolos e a membrana dessa uva seria um monte de células, que são chamadas de células acinosas, aqui não vem ao caso, né? Mas eu me empolgo como professor. Glândulas acinosas que vão produzir esse leite. E como que é produzido, então, esse leite? Em volta desse cacho de uva, tem, primeiramente, ligado a eles, uns tipos de fibras, que são as células que a gente chama de células mioepiteliais. São células musculares que têm a capacidade de contrair. E em volta disso, tem um monte de vaso sanguíneo que está passando ali. Para você ter uma noção, numa vaca, isso pode variar para a produção de leite, por minuto, pode passar cerca de 20 litros, 21 litros, 12 litros, se a vaca não está no período de amamentação, logo depois do nascimento do bezerro, pode produzir cerca de passar ali 21 litros de sangue, e assim ela consegue produzir um pouco dessa secreção, que é a absorção das substâncias do sangue. Essas substâncias chegam nessas células, essas células modificam através daquelas organelas que eu falei lá, da glicosilação, elas modificam quimicamente algumas substâncias que saem do sangue, outras nem modificam tanto, e aí essas substâncias que estão nessas células, elas são jogadas nesses ductos. E o que faz isso acontecer? Quando a criança nasce, ou o bebê nasce, o fato dele amamentar, ele sugar ali, isso faz com que o cérebro libere um hormônio que é chamado de prolactina. Então, a prolactina vai estimular a produção de leite. E aquelas glândulas, ou seja, essas uvas que eu falei, elas vão ficar inchadas, cheias dessa secreção que conseguiram absorver do sangue e estão prontas para eliminar. Mas elas não vão eliminar ainda. Por quê? Porque a prolactina ela estimula a produção do leite. Mas quem vai estimular a liberação do leite é um outro hormônio que a gente chama de ocitocina. Então, a ocitocina é um hormônio importante, inclusive, para a relação entre o bebê e a mãe, entre o bezerro e a vaca, que gera uma relação de carinho e de cuidado. E é por isso que as mães, naturalmente, no mundo animal, têm cuidado para com o filho, porque a liberação desse hormônio gera naturalmente esse cuidado. Só que esse hormônio, quanto mais a criança, né, o bebê ou o bezerro vai sugar, mais esse hormônio é produzido. E esse hormônio ele faz o quê? Ele faz com que aquelas fibras que tem em volta desse cacho de uva, que são os músculos, eles sejam contraídos. Então aquela glândula que produziu um monte de leite devido ao hormônio que é a prolactina, está cheia de leite, na hora que a ocitocina estimula a contração dos músculos que estão ali, ele espreme isso. E na hora que espreme, cai no ducto, e do ducto cai nos seios, né? E sai, isso chega até a criança, chega até o bezerro, né? Então, esse hormônio, ele é importante porque ele induz, né, o comportamento maternal e também a liberação de mais leite, a produção de mais leite ainda, né? E aí, a questão é, a gente vai ingerir leite até quando e em qual quantidade, né? O jovem, o bebê. E aí a gente vê que, por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde estimula, né, recomenda a
a ingestão aí a pelo menos os 6 meses de vida do bebê, né? E depois lentamente substituindo até os 2 anos de idade, né? Não para virar um bezerro pro resto da vida, com 15, 20 anos de idade, né? Tomando leite para sempre aí, né? Justamente por quê? Porque desde a época de Paracelso, né, um alquimista lá em 1500, ele já falava que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, aquilo que pode te fazer bem, dependendo da quantidade que você está usando, pode acabar causando problemas maiores, aumento de colesterol e outros problemas, né, como intolerância, como falta de hábito de ingestão de leite, como o apodrecimento, né, quando tem uma grande quantidade de bactérias no leite, e aí começa, para evitar esses problemas e para ficar mais acessível para a gente, começa aí a mudança no leite. Começa a se fazer leite UHT, né, o leite pasteurizado, e já começa a ter mudança de temperatura, então ele já não vem mais natural, então você já tem pequenas modificações nele, e é a partir daí que a gente começa a levar em consideração o quanto isso realmente é benéfico para toda a fase da nossa vida. Sendo que, o que a gente sabe, o leite é um alimento barato, de fácil acesso pelas pessoas, pelo mundo inteiro, e a gente sabe que no mundo existe uma grande quantidade de pessoas que morrem de fome. Então, entre morrer de fome, né, e a ter acesso a um alimento barato, muitos acabam adquirindo. E a gente sabe que a indústria agropecuária, por exemplo, é uma indústria muito forte no mundo inteiro. Então, claro que existem favorecimentos a partir daí. Então, eu queria, né, começar uma primeira fala, assim, colocando esses pontos aqui em consideração. E sabe legal, que olha, uma coisa interessante, que o jeito que o Leandro colocou, né, Mauro, o Leandro vai colocar essa parte da ciência, gente, para vocês, e eu e o Mauro, a gente vai acabar colocando o nosso dia a dia na clínica. O que a gente encontra no dia a dia, né, dos nossos pacientes, com as patologias que a gente trabalha. Então vai ser legal que a gente vai conseguir fazer uma união boa aí, viu? É muito bacana, porque o Leandro falando essas coisas, né, dessa forma também é assim, eu estou entendendo, né, que bacana isso, né? E quando a gente fala da medicina chinesa, uma das coisas que a gente aprende, que a gente observa, é que na medicina chinesa, e isso a partir de um livro escrito há 4.000 anos atrás, mais ou menos, né, chamado Livro do Imperador Amarelo. E nesse livro, que existem várias cópias bem antigas, né, de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos lá na China, nesse livro cita que o leite ele é considerado na medicina chinesa como o sangue humano. É o sangue da mãe que se transforma em leite materno, né? E com essa explicação que o Leandro passou para a gente aqui, é isso mesmo, né? É a partir do sangue da mãe que o leite é produzido. E aí essa relação, né, de carinho, né, de cuidado, de manutenção da vida é muito profundo. Por isso que, como a Ana Cristina fez o comentário aqui, né? Então a amamentação é linda e gostosa, né? É isso mesmo, por isso que é muito importante a gente ter esse momento de amamentação materna, né? O leite materno é insubstituível, principalmente nos 6 primeiros meses, né? Eu lembro que quando a gente foi ter os nossos filhos, o Pedro, a Sofia, a Salete, ela acompanhou bastante o projeto Casulo, né? Então com algumas aulas, né, um curso que davam para gestantes e incentivavam bastante, né, o aleitamento materno até os 6 meses de idade. Nesse período, aquilo que é produzido no leite materno é todo o alimento que a criança precisa ter. É muito rico, né? E aí sempre falava no projeto Casulo, não precisa acrescentar um chá, não precisa acrescentar algum outro tipo de alimento, porque o leite, nesses 6 primeiros meses, é completo, né? E envolvendo essa questão do relacionamento, do afeto, do carinho, do cuidado, né? Então dos pais, da mãe com a criança, olha, isso daí não tem como a gente descartar, né? Por isso que acho que
além da gente falar do leite, né, e aqui a intenção muito é falar do leite de vaca e tudo mais, essa importância do aleitamento materno, né, acho que a nossa roda hoje está contribuindo bastante para a gente ver com clareza que é essencial, né? Tanto que a gente sempre orientou, né, e a gente orienta nossos pacientes, nada de dar chupeta para a criança, né? E nem dar o leite na mamadeira, né? Porque além de deformar muitas vezes, né, a arcada dentária e tudo mais, aquilo acaba sendo, a gente sempre usa a comparação, acaba sendo como se fosse um tampão, uma rolha que você vai colocar na boca da criança quando ela está querendo expressar alguma coisa, algum sentimento. Então, o aleitamento materno, né, exclusivo, né, a gente acredita que exclusivo durante os 6 primeiros meses é muito importante. O Leandro, a Célia colocou aqui, né, que o leite libera uma memória afetiva durante toda a vida, né? E também eu colocaria que assim, o aleitamento materno é algo sagrado. Quando a gente fala, eu pelo menos quando eu falo aleitamento, o aleitamento de todos os seres, né? Às vezes a gente acha que é só nós, humano, que temos esse direito de amamentar a nossa cria, o nosso filho. Mas todos os animais têm esse direito também. E aí a gente colocaria um pouco, né? Qual que é essa diferença, então, do leite humano para o leite animal? Né? Para você colocar um pouquinho para a gente isso. Legal, comento isso já. Eu até vi uma pergunta que já responde, eu vi que o Silvio perguntou, né? Sobre as bandeiras que tem no fundo das caixas. Eu vi uma vez algumas mensagens sendo compartilhadas sobre isso, mas essas bandeiras elas servem apenas para registro de quem produz as caixas. Ela não tem nada a ver com o leite, se foi vendido ou não. Tá? É um leite que está lá, ele é sempre fresco, né? E dentro daquela validade. Venceu, ele é descartado. As bandeiras não têm a ver com o leite, mas sim com a embalagem do leite. Tá? E então, né, fazendo essas outras observações, ó, por exemplo, o colostro, né? O que é o colostro? Que é o primeiro leite ali. A gente vê que ele é mais amarelado e geralmente a gente costuma achar que ele tem mais gordura. Na verdade, ele tem uma concentração muito maior de água. E o que faz ele ser amarelado são substâncias que a gente chama de beta-carotenos, ou carotenoides, mais genericamente falando, são os carotenoides. Esses carotenoides são substâncias extremamente importantes para a produção de hormônios que nós produzimos mesmo. Então, a ingestão dessas substâncias vão ajudar na produção, no funcionamento melhor das nossas células. Além disso, o bebê, ele tem, né, o bezerro também, ele tem na sua primeira fase da vida ali, muita sede, ele precisa ingerir muita água, porque quanto maior a atividade metabólica de uma célula, maior a necessidade de água que ela precisa. E o metabolismo de um jovem mamífero, ele é muito alto, ele é muito elevado. Então, esse primeiro leite, que ele é mais amarelado, na verdade ele não tem mais gordura. Ele tem proteínas do leite, como a caseína, por exemplo. Ele tem os carotenoides, que são substâncias parecidas com lipídios, com gorduras, né? E mais uma grande porcentagem de água. Junto com isso, também tem substâncias laxantes, justamente para estimular a passagem do alimento pelo intestino do jovem, justamente para poder liberar substâncias, né, e para que as contrações do intestino levem todas as substâncias para fora. E isso vai facilitar ao longo do desenvolvimento desse jovem, né, desse bebê, ou desse bezerro, seja qual for, vai facilitar a substituição do alimento, né, para o leite, para um alimento mais sólido com o passar do tempo. Então, além disso, esse leite inicial, ele tem lipídios, carboidratos, vitaminas do complexo B, por exemplo, e também tem anticorpos. Os anticorpos como o IgA, que ele fornece proteção contra as bactérias e micro-organismos que interferem, que afetam as mucosas. Então, um bezerrinho que está lá se alimentando nesse primeiro momento, ele não tem a imunidade dele ainda. Então, ele precisa dessas imunoglobulinas, que são anticorpos, são substâncias que ajudam a se ligar, né? Elas se ligam a bactérias, a micro-organismos, e ajudam as nossas células de defesa a destruírem esses organismos. Então, eles têm uma importância muito grande. Porém, quando a gente vai pensar na quantidade na diferença de outros componentes entre o leite humano e o leite da vaca, a gente vê, por exemplo, em relação à quantidade de energia que tem em 100 ml de leite humano e de vaca, é quase a mesma coisa, né? Cerca de 70 quilocalorias aproximadamente.
Porém, a quantidade de lactose já muda um pouquinho. Por exemplo, o leite humano ele vai ter cerca de 7,3 gramas de lactose a cada 100 ml, enquanto que o leite de vaca tem uma quantidade menor, cerca de 4,8, 4,9. E a lactose é uma substância que no início do desenvolvimento do bebê é muito bem absorvida, não tem rejeição e ela facilita a absorção do cálcio. Então, a absorção do cálcio pelo nosso intestino, ela é facilitada pela presença da lactose. Só que isso, obviamente, nos primeiros meses de vida ainda. Só que quando a gente vai ficando mais velho, se a gente comparar a quantidade de leite que um bebê toma, que um bezerro toma, um adulto humano teria que tomar cerca de 7 litros por dia de leite. E ninguém consegue sobreviver numa boa, né? Ter uma dieta e uma vida saudável tomando 7 litros de leite por dia. Então, outra questão interessante é que o leite humano tem quase 1 grama a cada 100 ml de proteína. E essas proteínas são de fácil digestão, enquanto que o leite da vaca vai ter uma quantidade maior. E é isso que vai começa a gerar problemas como as alergias, como o exemplo da caseína, que vai gerar problemas, e existem variações dessa proteína, dessa substância, que geram rejeição no nosso organismo. Então, por exemplo, tem uma substância que chama caseína alfa-S1 e alfa-S2, que não estão presentes no leite humano e está presente no leite da vaca. Só que a gente, no leite humano, tem uma substância que chama de beta-caseína e uma outra substância que chama alfa-lactoalbumina. Então, essas substâncias presentes no leite humano são necessárias, são importantes para o nosso desenvolvimento. Além disso, se a gente pensar na quantidade de gordura, o leite humano tem 4,2 aproximadamente gramas a cada 100 ml de leite e o leite de vaca cerca de 3,8. Né? E a ausência, além disso tudo, né, o leite humano ele tem uma enzima que chama lipase, que vai ajudar na absorção dessa maior quantidade de gordura, enquanto que o leite de vaca não tem. Então, a lipase é uma molécula, é uma substância química que ajuda a quebrar a gordura. Então, se você toma o leite de vaca, você vai estar tomando gordura, mas você vai ter que ter as suas enzimas para poder digerir eles. Só que no leite humano, nas primeiras fases da vida, você já recebe também essa lipase. Então, você já tem uma ajuda. E isso vai facilitar ainda mais a absorção de outras substâncias, como o ferro e o zinco, que o bebê consegue absorver mais facilmente. Sendo que o leite da vaca também tem, porém a absorção dele é muito menor. E é por isso que crianças que são alimentadas com leite de vaca, ela tem aquela anemia que a gente chama de anemia ferropriva, que é anemia devido à baixa absorção de ferro, apesar de ter ferro no leite, e só que ela não consegue absorver da maneira adequada. Gente, tem bastante coisa, viu, Leandro? Tô achando que vai ter que ser 2 rodas de conversa, hein, Mauro? Porque, olha... E assim, né, eu acho que algo que a gente, que vale a pena entender também dessas diferenças, né, é que, por exemplo, a proteína, o leite da vaca tem uma grande quantidade de caseína e com ela a gente consegue fazer o queijo, por exemplo, né. Então, o queijo vai ter uma grande quantidade, por isso que ele endurece mais facilmente, né. Além disso, eu vi que perguntaram aqui no chat, né, já dá para responder algumas questões, sobre a quantidade, o que era mesmo? Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu já ajudo vocês a responder. Né? A intolerância, quantidade que deve tomar por dia, é isso aqui. Então, se a gente pensar no leite, especificamente, né, a gente deve ingerir, pelo cálcio, pela quantidade de cálcio, cerca de 1.000 miligramas de cálcio por dia, né? Então, essa quantidade de cálcio, ela pode ser absorvida através de 3 copos de leite, como é recomendado na pirâmide alimentar, só que essa pirâmide é aquilo, é uma pirâmide mais antiga, né? Uma pirâmide que não está levando em considerações outras áreas da nutrição que estão chegando agora. E entre essas outras áreas da nutrição que estão chegando, tem uma área que é chamada de nutrigenômica. Essa nutrigenômica é uma vertente da área da nutrição que entende o seguinte agora, que o genoma humano, que são as nossas moléculas de DNA que funcionam nas nossas células, eles têm uma interação com o nutriente que a gente ingere. Então, dependendo daquilo que a gente ingere ao longo da nossa vida, nós podemos modificar
ou ativar ou desativar certos genes nossos. Então a gente está mudando essa genética. Ou existe, por um outro lado, que é isso, esses dois são os dois ramos de estudo dessa nutrigenômica, dessa área nova da nutrição, além do alimento modificar o nosso gene, se a gente tiver algum tipo de variação no nosso genoma, a gente pode não conseguir absorver certos nutrientes na quantidade ideal. Então, quando a gente fala, por exemplo, da lactose, por que existe a intolerância, então, à lactose? Porque existem pessoas que não têm uma substância, que é uma enzima, uma molécula, que ela quebra a lactose em 2 moléculas menores. E ao quebrar em 2 moléculas menores, aí sim ela consegue ser absorvida pelo intestino e passa para o sangue. Então, as pessoas que não conseguem quebrar essa molécula, ela fica muito grande, ela se acumula ali na região do intestino, e isso gera gases, faz com que a gente libere gases junto com as bactérias que vão fermentar, já que a lactose é um açúcar, as bactérias presentes no nosso intestino vão fermentar, e essa fermentação produz gases, e esses gases e outras substâncias derivadas da bactéria, produzidas pela bactéria, mas graças à lactose, vão gerar os outros sintomas que a gente vê da intolerância. Então a intolerância, a lactose, ela não é um sintoma apenas do acúmulo da lactose no intestino, uma inflamação no intestino. Ela acaba sendo um conjunto de sintomas gerados por esse acúmulo. Acho que isso que é uma questão interessante, né? E aí a gente está vendo que dentro da área da genética, uma área nova que a gente entende, nova eu digo 15, 20 anos, e ainda a gente está começando estudos nessa área, é a epigenética. Porque antes a gente achava que cada um nasce do jeito que nasceu e vai ser assim sempre. Só que a epigenética, ela estuda como que o ambiente, uma mudança no ambiente vai interferir no seu metabolismo. Então, por isso que, por exemplo, irmãos gêmeos idênticos, se forem criados com uma alimentação diferente, em lugares diferentes, eles vão apresentar metabolismos diferentes, eles vão apresentar qualidade de vida diferente. Um pode até apresentar uma doença e o outro não, né? Então, isso são questões que realmente interferem na qualidade de vida nossa. Então, quando a gente está pensando no leite, por exemplo, e a gente pensa na variedade de nutrientes que tem ali, de substâncias que tem ali, a gente sabe que tem artigos, né, e eu até vou comentar sobre ele um pouquinho mais para frente só, dentro do nosso limite de tempo, que existem substâncias que são alérgenas, né? Então, o leite, só para a gente ter uma noção, ele está entre os 8 maiores alérgenos que existem no mundo, né? Então, tem artigos que citam sobre isso, por exemplo. E vale a pena a gente levar em consideração. Olha, eu vou aproveitar e colocar uma pergunta aqui da Marisa, que ela colocou aqui, o leite sem lactose. É realmente leite? Sim, o leite sem lactose, na verdade, o que ele é? É um leite que você coloca enzima, que é a lactase, para quebrar a lactose. Então, seu organismo não precisa fazer isso. Ele vai quebrar essa lactose em 2 moléculas menores, que é a galactose e a glicose, e aí o seu organismo consegue absorver, né? Então, o leite sem lactose, ele acaba tendo uma quebra dessa substância. Só que todas as outros componentes do leite continuam basicamente ali. O que vai acontecer é quando a gente pensa nos tipos de leite que existem, né? Então, por exemplo, tem o leite integral, né, que é o leite, hoje é recomendado, padronizado, que a porcentagem de gordura nesse leite, no leite produzido, no leite integral, seja de 3%. Mas a quantidade pode ser 3,5%, 3,6%, mas isso é retirado um pouquinho da gordura do leite, justamente para que obedeça ao padrão aí de produção de leite no Brasil. E, além do leite integral, temos o leite semidesnatado e o leite desnatado. Só que o leite desnatado, ele tem uma quantidade menor de gordura. Se ele tem menor quantidade de gordura e assim, mesmo assim você tem 1 litro de leite, você acaba tendo uma concentração maior de lactose. Então se você tiver um problema com lactose, você vai tomar um leite com uma quantidade menor de gordura, mas você pode ter mais irritação, porque se você for intolerante à lactose, você pode ter esse problema. Uma outra coisa que é um outro tipo de leite é o leite em pó, né? Então, hoje existem empresas que produzem, a partir do leite puro mesmo, leite em pó. Então, tem uma máquina que chama spray dryer, se não me engano, e ela gera um jato de leite que passa por ela. Na hora que esse jato passa, ele passa por um tipo de um motor que vai fazer um spray com esse leite. E ao fazer esse spray, ele vai aquecer, ele vai cair num lugar que é muito quente.
e aí ele, na hora, as gotículas do leite, por ela ter espalhado, na hora ela evapora. Então ela resseca. Então esse leite em pó, ele acaba contendo as mesmas quantidades de nutrientes, porém existem pequenas variações devido à falta de água e devido a esse aquecimento muito rápido que pode mudar um pouquinho da composição química. Já o leite UHT, né, que é o leite longa-vida, ele vai ser, para ele durar tanto assim, ele pode durar 180 dias, seria o quê? 6 meses, né, o leite de caixinha, né? E por que ele dura tanto? Porque a temperatura dele chega até cerca de 150 graus Celsius, ou seja, acima da temperatura de fervura da água, e isso vai fazer com que certas modificações nas substâncias acontecem. Eu estava conversando com a Salete há pouco tempo sobre isso também. Existe uma reação que chama reação de Maillard. Essa reação é aquela que a gente vê em cima do pudim. Quando a gente coloca, né, faz um pudim de leite condensado, e a gente vê que aquela parte de cima ficou mais escura, a gente acha que aquilo é açúcar queimado, né, uma coloração mais escura. Mas, na verdade, é a junção de pedaços de proteínas, que a gente chama de polipeptídeos, pedaços de proteínas com carboidratos. Então, o aquecimento gera a formação dessas novas substâncias, e elas têm um gosto, né, exclusivo, e isso que dá aquele gostinho diferente no pudim. Agora, quantas outras substâncias são geradas pelo esse aquecimento? Isso naturalmente não existe na natureza, né? Então, é outra questão para a gente ficar ligado aí. E em relação aos tipos de leite, né, o leite A, leite B, leite C, isso está ligado ao tipo de ordenha, e isso eles são padronizados de acordo com a concentração de micro-organismos que tem ali, né, a tolerância para os micro-organismos. Então, de maneira geral, né, mas faltou só comentar, inclusive, do leite pasteurizado, que o que vai acontecer? Ele dura um pouquinho menos, né? Dura cerca de 5 dias, quer dizer, pouquinho não, muito menos comparado com o leite UHT, só que a temperatura dele chega até mais ou menos 70 graus, ele fica nessa temperatura aí por cerca de 10 segundos, por um certo tempo, e depois, num curto espaço de tempo, ele abaixa a temperatura para 3 graus Celsius. Então, esse choque térmico também mata as bactérias e fungos. Por isso que ele é menos danoso nesse sentido, né? Justamente porque ele não tem um aquecimento muito elevado. E por que a gente tem que ingerir, então, né, alimentos? Por que a gente fala de leite? Porque, na verdade, o nosso organismo ele precisa de nutrientes e ele precisa de cálcio. Só que o cálcio ele não está presente apenas no leite, ele está presente numa infinidade de alimentos. E hoje a gente tem acesso a essa infinidade de alimentos. Por exemplo, se você falta na sua alimentação cálcio, que tem no amendoim, tem no brócolis, tem no leite, tem em vários outros alimentos, se falta cálcio no seu organismo, você vai ter dificuldade de contração muscular, você vai ter dificuldade de sinapse, então seu sistema nervoso pode ter problemas no funcionamento, pode ser problemas leves, mas podem ser problemas que ao longo do tempo podem se agravar pela falta de cálcio. Só que o que seu organismo faz? Ele não deixa faltar, para esses processos, ele não deixa faltar cálcio. E como que a gente faz isso? A gente libera um hormônio, na falta de cálcio no sangue, a gente libera um hormônio chamado de paratormônio. E esse hormônio que retira o cálcio dos ossos. Então, ao longo da sua vida, se você tem deficiência de cálcio, porque você ingere menos de 1.000 miligramas de cálcio por dia, quer dizer, por mês não, por dia, você pode estimular essa produção. A gente sabe que aqui no Brasil, mais ou menos, a média da ingestão de cálcio no Brasil é cerca de 500 miligramas por dia. Então, ingerindo aí 700, 750, 800 miligramas de cálcio por dia, né, através de alguma fonte de nutriente, já é suficiente para a gente não ter osteoporose, por exemplo. Uma coisa que você falou, Leandro, assim, a gente tem uma gama de outros tipos de alimento que pode substituir o leite, né? Que é o que a gente sempre vem falando. A gente tem um leque de possibilidades. O grande problema, eu vejo, é a gente ficar em um produto. E fica nesse produto e não tem essa variação de alimentação. Por exemplo, folhas escuras. Nós temos cálcio em grande quantidade. Eu estava conversando com o Leandro, né? O gergelim, 100 gramas de gergelim, você encontra 825 miligramas. Olha só, uma comparação com leite, né? A comparação com o cálcio que a gente precisa. Então, tem muito alimento aí. As folhas que eu falei, o feijão branco
também tem bastante cálcio. A couve, né, que muita gente tem possibilidade aí próximo, a chia, o grão de bico, o brócolis. Então, tem bastante alimentos que podemos estar ingerindo também e não precisa ficar só no leite de origem animal. É importante entender também, né, que eu vi algumas perguntas se é possível substituir, né, o leite. Eu vi que a Ana Cristina perguntou por outro alimento. Na verdade, teria que ser por outros alimentos, né? Porque o leite, ele tem também pouca vitamina D, mas tem vitamina D. Tem vitaminas principais, né? A vitamina A, D e E. Então, se for haver uma substituição, tanto é que tem um monte de culturas aí, de um monte de países que a base da alimentação não é o leite, né? E ainda assim tem uma boa vivência, uma boa qualidade de vida. Então, é importante pensar, se eu sempre ingerir leite na minha vida, eu quero fazer essa substituição, porque eu sinto que isso pode tá gerando problemas de saúde, tá? Eu tô desconfiado que isso possa ser do leite que eu tomo, gases, inflamações e tudo mais. Então, vamos substituir por uma riqueza maior de nutrientes. Então, pensar em legumes, em maior variedade tem em casa. Só que a gente sabe aí que o leite, né, que esses legumes, a gente vai ter que comprar com um pouco mais de frequência, né, 2, 3 vezes por semana, para comprar justamente para eles não se estragarem muito facilmente. Então, a gente tem que ter em casa. Leite, muita gente, por facilidade, vai lá, compra uma caixa gigante de leite, deixa em casa e vai se alimentando. Então, essa facilidade nem sempre é a melhor saída, né? Bom, Leandro, dentro das perguntas que foram feitas, assim, quando a gente falou que era o leite, imagino que muita gente já foi formulando perguntas, porque nos primeiros minutos que você começou a falar, já rodou um monte de pergunta aqui. Anotei algumas, só assim, né, não vai dar tempo de você responder tudo, logicamente, né, o tempo é contado aqui. Mas só para a gente ir refletindo sobre, né, e aquilo que ainda tiver espaço para estar colocando, fique à vontade, né? Mas assim, perguntam, né? Qual é o grau de pureza que a gente tem no leite hoje, né? E aí, por isso que tem o pasteurizado e tudo mais. E aí, emenda com a outra pergunta, né? O leite que a gente tem hoje, né, que vende por aí, é leite? Outra pergunta em relação a doenças autoimunes, né? Então, o leite pode causar doenças autoimunes, como a diabetes, por exemplo, né? Pode ou não tomar leite? E os derivados, né? Qual é a causa da intolerância à lactose ou intolerância ao leite? Um pouco você já respondeu, né, que a gente não produz, né, assim, pela história, né, pela antiguidade, não produzia enzimas para isso, e hoje ainda é um processo muito, muito lento, né? Outra pergunta aqui, se o leite é um veneno, né? O outro, é melhor leite de vaca ou leite de cabra, né? E o outro em relação à alergia, né? Então, tem pessoas que têm intolerância e pessoas que têm alergia, né? Bom, tem muitas mais coisas que com certeza a gente vai ter dúvidas. Legal. E vamos continuar tendo. Com certeza. Assim, dando uma geral, né, respondendo, algumas eu já fui respondendo, fui vendo, né, as perguntas aqui, já fui conseguindo responder algumas, mas assim, a alergia ao leite é a alergia à proteína do leite, né, que é a caseína, que ela a maior concentração dela no leite de vaca, e isso gera maior irritação do nosso organismo mesmo. Então, isso é a alergia ao leite. Enquanto que a intolerância ao leite seria a intolerância à lactose, ou seja, você não tem a enzima que vai quebrar essa lactose. O leite que a gente toma é leite mesmo? Olha, a gente teria que perguntar também se o frango que a gente come é frango mesmo, o ovo que a gente come é ovo mesmo, porque a gente está mudando tanto, né, o natural, que eu duvido um pouco que seja apenas... Que seja tão natural quanto seria se não houvesse interferência humana, se não houvesse produção em confinamento, né, a separação do bezerro, na hora que a vaca, né, a vaca está amamentando, ela separa o bezerro, deixa em outro lugar para poder tirar o leite. Então isso, claro que gera outros problemas que não são naturais, né, e que naturalmente não aconteceriam na nossa sociedade. Então, assim,
eu acho que, de maneira geral, né, fechando, pensando em tudo isso que foi falado, eu acho que a gente pode entender que existem pessoas que têm bastante irritação pelo leite. Tem uma alergia maior, tem uma intolerância maior por esse leite. Existem estudos que mostram, estudos de revisão científica mesmo, que juntam um monte de outros estudos, que não é apenas um, que mostram realmente como o leite está entre os alimentos que causam mais alergia. Inclusive, a própria OMS fala que a alergia, né, no caso, a alergia alimentar é o 6º problema na classificação das patologias que nós temos na nossa saúde, né, dos problemas de saúde. E o leite, ele está entre os 8 maiores alérgenos. Então, é algo que a gente realmente pode pensar. Para aquelas pessoas que têm uma vida que é um pouco... que tem mais problemas de saúde, que já teve outros problemas, por que não, né, pensar aí, né, ou fazer experimentos para ver se é o leite que está fazendo mal, aquelas pessoas que ingerem o tempo inteiro, né, e outras pessoas não vão ter nenhuma dificuldade por ter essa enzima e por estarem acostumados, né, a conviver com aquilo. E aí vai depender da sua dieta, vai depender da sua qualidade de vida, dos outros alimentos que você ingere, né? Então, entendendo que o leite ele não é necessariamente essencial para pessoas que têm uma qualidade nutricional, pessoas que conseguem se alimentar e se preocupam com a alimentação. Mas para aquelas pessoas que não têm nem o que comer e não têm uma fonte de nutrientes, proteína, cálcio e tudo mais, eu acho que aí vale a pena a gente pensar nisso. Tá bom? Então, deixo aqui essa última mensagem. Espero ter contribuído e ter respondido o máximo de perguntas aí. Se precisar, a gente volta sem problema nenhum. Beleza. Leandro, muito obrigada. Gente, muito obrigada a todos que participaram com a gente aí ao vivo. Claro que é um tema assim, que gera outras rodas de conversa, acho que vale a pena, né, a gente se aprofundar melhor ainda sobre esse tema. Hoje foi só o comecinho, né, Leandro? Só uma pitadinha para o pessoal ficar com vontade e procurar mais sobre esse assunto, ler sobre esse assunto e tantos outros que faz parte da nossa vida, da nossa alimentação no dia a dia. Boa noite, aí, muito obrigada mesmo pela participação de todos. E aí a gente tem aí, né, os comentários que vocês foram colocando. E a gente pede também, se o Leandro, né, uma horinha que tiver, dentro de tantas atividades que faz, quiser estar respondendo, puder, né, estar respondendo também aí as perguntas, fique à vontade, tá, Leandro? Ou então qualquer coisa, a gente relaciona as perguntas, aí você depois manda para a gente e a gente acrescenta aqui nos comentários. Porque é muito importante a gente buscar o conhecimento, não pelo conhecimento em si, mas aquilo que vai refletir na nossa vida e no nosso dia a dia, para a gente realmente cuidar melhor, né? Muito obrigado para todo mundo. Leandro, não sei se você quer dar mais uma última palavra, dizer um tchau para todo mundo, mas a gente está muito contente, né, com a nossa roda de conversa aqui e com a sua presença junto com a gente. Eu só quero agradecer. Um forte abraço para todos que fizeram as perguntas. Isso vai gerando mais ideias para a gente, né? Mais vontade da gente querer responder, de estar aqui para ajudar dentro do possível. Então, eu só tenho a agradecer, obrigado aí a companhia, né? E espero ter ajudado de alguma forma. Legal, olha, aqui já uma sugestão já para uma outra roda e aí com a sua participação. Vamos falar um dia sobre carne. outro assunto grande, hein? Tá bom. Muito obrigado para todo mundo, boa noite e até a nossa próxima roda de conversa. Valeu, gente.